Olá a todos, uma boa noite. Então, conseguimos aqui nos reunir mais uma noite para o Clube de Infectologia da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. O meu nome é Rodrigo Lins, eu sou o atual presidente e gostaria então de dar as boas-vindas a todos vocês e, sem muitas demoras, então vou chamar o nosso primeiro evento, nosso caso clínico. O nome do nosso caso clínico é Adolescente com massa mandibular e abscesso subcutâneo em região frontal, que será apresentado pelo Dr. Vinícius Machado Overney, residente R3 do Serviço de DIP do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius, e o moderador, Dr. Luiz Fernando Cabral Passoni, médico do Serviço de DIP do Hospital Federal dos Servidores do Estado e, até pouco tempo, estava aqui na diretoria da SERJ conosco. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Rodrigo. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Só um momento. Pronto. Acho que foi, né? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar esse caso para a sociedade. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Vinícius, né? Como foi dito, sou residente lá no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Enfim, vamos falar hoje então sobre esse adolescente que chegou lá no serviço com uma massa na região mandibular e um abscesso subcutâneo na região frontal. Não está passando. Bom, é um adolescente de 16 anos, do sexo masculino, ele é negro, estudante, morador da Rocinha, solteiro e carioca. E chegou com a queixa principal de inchaço no rosto. E, em fevereiro de 2023, ele iniciou um quadro de edema na região mandibular esquerda, com saída de secreção pio-sanguinolenta após a expressão, próxima ao último molar. Ele negava febre nesse período e procurou o atendimento numa unidade básica de saúde, onde foi prescrita amoxicilina por 2 meses. Teve uma melhora parcial do quadro e, posteriormente, houve piora, né, dessa massa. Fez uso intermitente também de dipirona e anti-inflamatório. Em maio de 2023, ele foi encaminhado, então, para o serviço de bucomaxilofacial dos servidores para uma avaliação. Foi, então, realizada a drenagem de um abscesso mandibular e coleta de fragmentos. Esses fragmentos foram enviados para histopatologia no Fundão. Os fragmentos foram analisados no serviço de histopatologia do Fundão e, posteriormente, o paciente foi internado no nosso serviço. Na história patológica pregressa, ele negava outras doenças, internações prévias, alergias, uso de medicações. A mãe e os avós paternos eram hipertensos, tinha uma história de tuberculose pulmonar recente por parte de pai e da avó paterna com quem ele morava. Havia um relato também de um vago, de um tratamento de LTB, mas não se sabia quanto tempo ele tinha tratado, com qual droga. Inclusive, a gente tentou resgatar isso junto à unidade básica de saúde, mas nós não conseguimos como é que foi esse tratamento. Ele não sabia informar direito. E aí ficou questionado como é que foi, ou se foi realmente tratado de forma adequada essa LTB nesse paciente. E os avós paternos eram diabéticos. Tinha caderneta vacinal atualizada, negava Sexarca. Ele morava com a avó paterna, com uma irmã também de 13 anos, 2 primos. Morava numa casa bem estruturada, com vários cômodos. Tinha 2 cachorros, uma gata, tinha rede de esgoto, mas não bebia água filtrada. E apesar de estar no 2º ano do ensino médio, não sabia ler nem escrever. Ele tinha uma leitura muito ruim, era praticamente um analfabeto funcional, com 16 anos. Ao exame físico, o paciente era lúcido, tinha um bom estado geral, anictérico, cianótico, na ictoscopia não tinha nenhuma alteração, apesar de na cabeça e pescoço ter uma massa na região submandibular,
anterior e cervical anterior bilateralmente maior à esquerda, sem nenhum sinal flogístico. Também tinha uma nodulação na região frontal direita, com flutuação, porém sem eritema, sem aumento de temperatura, com cerca de 3 centímetros de diâmetro. Também não tinha outras adenopatias periféricas. O aparelho cardiovascular e o aparelho pulmonar não tinham nenhuma alteração, assim como o abdômen e membros inferiores, nenhuma alteração digna de nota. Aqui nós podemos ver duas imagens. Na primeira, lá no próximo ao último molar, onde foi feita a biópsia, foi onde ocorreu uma fistulização no período que o paciente esteve em casa. No momento, não há nenhuma fistulização, né, da imagem, e foi onde foi realizada a biópsia. Na imagem ao lado, é possível observar um aumento do volume, né, próximo ao ramo da mandíbula, à esquerda do paciente, e também na região frontal existe uma nodulação. Nessas imagens também é possível observar essa nodulação frontal e o aumento do volume bilateralmente, né? Próximo ao ramo da mandíbula, maior à esquerda. Aqui nós temos uma imagem de tomografia que foi realizada, onde é possível observar uma lesão de continuidade na lâmina óssea próxima à mandíbula, na mandíbula, né? Também um aumento na região de partes moles, bilateralmente, maior à esquerda. Tem 3 cortes, né, onde é possível observar essas alterações. Um consumo da massa óssea nessa região que pode estar relacionado a um processo inflamatório infeccioso. Aqui, novamente, fica mais nítida o consumo ósseo, a lesão de continuidade da lâmina. A lesão de continuidade da lâmina óssea na mandíbula do paciente. Além disso, ele também tinha a lesão frontal, que tinha um comprometimento, né, do osso do crânio, da tábua óssea, até a lâmina interna, inclusive com contato com as meninges. Os outros exames de admissão, como hemograma, bioquímica, não tinham nenhuma alteração significativa, incluindo o raio-x de tórax. Sendo assim, eu entrego aos pares que podem compartilhar algumas hipóteses diagnósticas a partir desses dados da anamnese e alguns exames que eu trouxe. O que vocês acham que pode ser? Alô? Agora voltou o som, mas não estava. Não estava? Não, ficou assim um pouquinho sem som. Ah, sim. A partir daí, eu queria que alguém sugerisse alguma hipótese diagnóstica dos dados que eu trouxe, os exames que eu falei, a anamnese, enfim. Vinícius, boa noite, aqui Marcos. Você poderia, eu sei que você falou, mas só reforçar quanto tempo de história mesmo? Ele começou a evolução do quadro em fevereiro de 2023, e aí ele só foi procurar a gente lá para maio de 2023. Perfeito, obrigado. O Vinícius, Pois não, chefe? alguém perguntou se o gato estava doente. Não, o gato não Não. estava doente, nem o cachorro. Então, Bom,
se eu não tivesse no clube de infecto, e aí eu sei que a gente vai ver uma doença infecciosa, mas eu pensaria também em doença neoplásica, né, em osteoma. Sim. É, é, é um diagnóstico diferencial possível, É, mas tem, tem lâmina do actinomicose. A Erika acabou de falar, é. eu também ajudo. Tem lâmina, tem lâmina. Eu não falei a lâmina porque a lâmina vai dar o diagnóstico. Vai entregar, né? Ah, A gente Pelo vai, meu chefe, eu imaginei isso. a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá agora, então. Bom, foi coletada, né, a biópsia da mandíbula posterior esquerda, onde foram coletados fragmentos de tecido mole, também de osso. Nos ossos foram vistos grande quantidade de células inflamatórias agudas e uma presença de colônias bacterianas. E, como já disseram, a morfologia típica dessas colônias era de actinomicose, de actinomyces. A conclusão do histopatológico era osteomielite por actinomicose. Infelizmente, esse material não foi enviado para a cultura para microbiologia, para a cultura. Isso acho que é um problema crônico em muitos serviços, né, que infelizmente acabam mandando algumas vezes só para histopatológico. A gente vivencia isso, acho que como clínicos muitas vezes. Mas com o histopatológico a gente confiou e começamos a tratar, né? Aqui a gente pode observar é, essas imagens eu tirei da internet, que são imagens clássicas de actinomicose. À esquerda, à minha esquerda, não sei como é que está para vocês, são os famosos grânulos de enxofre, mas que não tem enxofre, é porque eles são amarelos, a macroscopia, um denso infiltrado inflamatório em volta, e quando corado ao grã, são observadas as bactérias filamentosas gram-positivas. Ele foi internado no dia 7 de julho, no dia 6 de julho, e nós iniciamos ceftriaxona uma vez ao dia. Nós optamos por esse antibiótico por conta da facilidade posológica. Era um paciente que inicialmente teria um período curto de internação. A gente ia passar uma PIC e trabalhar e fazer um esquema de hospital dia com ele, por conta enfim, da facilidade posológica da ceftriaxona, enfim. E a gente aproveitou no primeiro dia de internação, ele tinha esse abscesso na região frontal, fizemos um aspirado e mandamos para a cultura. Uma vez que nós não tínhamos cultura da massa da mandíbula, né? Nós só tínhamos esse exame histopatológico. Nós mandamos para as culturas e, por incrível que pareça, nós nos deparamos com um TRM detectado sem resistência à rifampicina no abscesso da região frontal. Repetimos o exame, porque incrédulos, e observamos novamente um BAR com 2 bacilos em 100 campos e TRM positivo, sem resistência à rifampicina. E, sendo assim, nós iniciamos o esquema RHZE para esse paciente. Esse paciente ficou com RHZE e actinomicose. Logo, é um paciente com duplo diagnóstico, né? Um paciente tanto com actinomicose quanto tuberculose. Tuberculose sempre nos surpreendendo. As sorologias jogou na dele loteria ele? ganhou na loteria. As sorologias eram não reagente, anti-HIV não reagente, as hepatites também. Aquela lesão óssea frontal tinha contato com a meninge e havia indicação da ressecção. Ele era um paciente eutrófico e foi realizada, então, a cirurgia. Foi feito
pela neurocirurgia, né? A ressecção tinha inclusive lesão da dura mater. Foi retirado isso no dia 18 de julho e colocado uma placa de titânio no lugar. Inclusive, houve crescimento de Mycobacterium tuberculosis nessa lesão óssea do crânio. Aqui a gente tem a imagem da peça cirúrgica que foi retirada do crânio. Aqui é a imagem da cirurgia, a placa de titânio colocada no lugar do espaço ósseo, né, que apareceu e como ficou a cicatriz após a cirurgia. Aqui é uma imagem de reconstrução em 3D de uma ressonância que foi feita posteriormente à cirurgia. Ainda é possível ver o consumo ósseo decorrente da actinomicose. No momento que nós tivemos o diagnóstico da tuberculose na região frontal, houve um questionamento de que será que não é tuberculose também E eu no questionei isso ramo da agora. mandíbula? Será que não é também tuberculose no ramo da mandíbula por conta a actinomyces é uma bactéria comensal, né, da boca. E nós recontactamos o pessoal do fundão da histopatologia porque para eles fazerem novas colorações, corar com Zilnilsen, enfim, para ver se não achavam um bacilo lá também. Recontactamos e eles bateram o pé que era actinomicose naquela peça e que não havia granuloma, enfim, não havia indicativos de uma inflamação crônica. As células eram agudas. E aí, até que aí estamos com os dois diagnósticos, né? Um paciente com os dois diagnósticos. Foi feita, então, a ressonância após esse período, após a cirurgia, não havia nenhum comprometimento do parênquima cerebral, apenas daquela parte óssea que foi retirada. E, e após 6 semanas do esquema intravenoso com ceftriaxona, nós passamos para a amoxicilina oral de 8 em 8 horas, com uma proposta de tratamento por 12 meses. Nesse momento, ele apresentava uma discreta leucopenia, com neutropenia, e que melhorou após a suspensão da ceftriaxona. A gente acabou atribuindo a ceftriaxona e, enfim, acabou melhorando. O tratamento para tuberculose óssea foi inicialmente com RHZE, foi proposto para 12 meses, né, como de costume. Essa é a foto do paciente próximo da alta, como ficou mais ou menos a cicatriz cirúrgica. O cabelo já tinha crescido um pouquinho. E agora eu vou falar um pouquinho sobre actinomicose. A actinomicose é causada por uma bactéria da ordem Actinomycetales, do gênero Actinomyces. Esse gênero ele é composto por 46 espécies, 2 subespécies. São bactérias anaeróbias, microaerofílicas, que colonizam, são comensais da boca, do cólon, da vagina. A apresentação clínica da actinomicose normalmente é por uma tumoração crônica, presença de fístula com resolução espontânea e recorrente. É uma infecção que se torna refratária com o uso de ciclos breves de antibiótico terapia, tem uma evolução lentamente progressiva. Aqui a gente tem uma imagem onde pode-se ver as bactérias filamentosas curadas com gram positivo. São bactérias gram positivas, né? Aqui tem um esqueminha mostrando que o Actinomyces é uma bactéria gram-positiva, filamentosa, anaeróbia, e que não cora pelo BAR, diferente da nocardia, que também é uma bactéria filamentosa, porém aeróbia, e cora pelo BAR. Só uma questão de microbiologia para a gente relembrar. A actinomicose tem diversos agentes etiológicos dentro desse gênero, Actinomyces. Normalmente, a infecção é polimicrobiana, contendo enterobactérias, fusobacterium, bacteroides. Pode ocorrer também co-infecção com estafilococos, estreptococos.
é importante a gente estar atento a esse dado também. Essa infecção normalmente está presente em pacientes nas décadas médias de vidas, é muito mais comum em homens do que mulheres, uma relação de 3:1, né? 3 vezes a mais nos homens. Está muito relacionada à higiene dentária precária, traumatismos, e isso se relaciona mais aos homens, né? E a localização mais frequente é onde é cervical, bucal, facial, que é por ser uma bactéria comensal da boca. E tem muito traumatismo nessa região. A patogênese dessa infecção ocorre a partir de uma ruptura da membrana mucosa, ocorre uma infecção local e, por contiguidade, ocorre lentamente um aumento dessa região, né? Ocorre uma necrose, enfim, uma migração de células inflamatórias e fica uma região endurecida, ocorre necrose central com grânulos amarelados, os chamados grânulos de enxofre. Fica uma massa com parede lenhosa à microscopia por conta da grande quantidade de células inflamatórias em volta. Pode ocorrer presença de fístulas, essas fístulas se resolvem espontaneamente, porém são recorrentes. A disseminação hematogênica é muito rara, quando acontece, normalmente está atribuída ao Actinomyces meieri. O diagnóstico da actinomicose, ele é clínico epidemiológico e junto dele, né, assim, nós temos que lançar mão de vários artifícios, né? O histopatológico ajuda, com os grãos de enxofre, com a presença, se corado pelo GRAM, né, na microscopia, as bactérias filamentosas, achados tomográficos, né, a massa, né, na região cervical, bucal, que é um aspecto clínico compatível, né, com a actinomicose, e o PCR também é importante. Existem grânulos também macroscópicos na actinomicose, que podem se confundir com micetoma e botriomicose, que são doenças que não são causadas por actinomyces. O tratamento da actinomicose, ele é um desafio por conta da própria característica da doença, da massa, que tem uma parede espessa, os próprios grânulos de enxofre funcionam como um biofilme. Sugere-se um tratamento venoso inicial de 2 a 6 semanas. Isso é individualizado a depender da extensão da doença. Quando a doença é menos extensa, pode-se fazer ciclos mais curtos, e o tratamento oral pode durar de 6 a 12 meses. O tratamento cirúrgico, ele é controverso, devido ao processo inflamatório decorrente da própria cirurgia, e que também o tratamento com antibiótico é bem eficaz. A antibiótico terapia normalmente é feita com penicilina, amoxicilina, eritromicina, doxiciclina e clinda. Também pode ser utilizado, como nós utilizamos, ceftriaxone, imipenem, tazocin. Enfim, existem diversos antibióticos que podem ser utilizados. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vinícius, muito obrigado, cara, Oi, pela apresentação. Muito bacana. obrigado. São as referências que eu utilizei, e é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal perguntando do segmento dele, como é que ele ficou, como é que ele está agora. Bom, eu acho melhor o chefe responder essa pergunta. Na verdade, esse paciente teve uma boa resposta inicial, né, com antibioterapia, com tratamento da tuberculose, e ele recebeu alta e desapareceu. Ele morava na Rocinha, ele foi para morar com a mãe num outro município, fugiu da avó e não voltou mais para consulta, e a gente teve que entrar com esse negócio da criança,
Eu esqueci o nome agora, gente. Conselho tutelar. O conselho tutelar para localizá-lo, e agora ele voltou há pouco tempo para consulta para reiniciar o tratamento. Mas agora está fazendo acompanhamento pelo ambulatório. Então a gente não tem uma resposta ainda, mas ele voltou bem, já com o rosto menos inchado, né? A lesão cirúrgica tranquilo. Mas assim, é de uma responsabilidade muito grande, né? Se a gente parar para pensar, porque na vida a gente aprendeu assim, a gente tenta olhar um paciente e ter uma doença. Para a gente, então, foi uma surpresa quando a gente estava diante de duas doenças. Quando a gente aspirou esse abscesso que tinha na fronte, eu falei assim, gente, por que uma quitinомicose, né, que está na região cervical, vai fazer uma lesão na subcutânea? A gente achava que era só uma coisa subcutânea ali, né? E a gente aspirou, veio o pus, e aí a nossa surpresa foi a tuberculose, foi confirmada a tuberculose, depois com a retirada com a cultura óssea, né? Então, a gente não tem dúvida que tem a tuberculose, assim como a gente não tem dúvida da quitinомicose, né? Uma coisa que a gente fez quando colheu esse pus, a gente mandou, né, para as culturas, para bactéria, para micobactéria. Está dando para ouvir direito? Tá. A gente mandou para a cultura. Na quitinомicose, uma coisa interessante, quando a gente colhe um pus, é quando colocar num frasco, tentar colocar o frasco meio deitado para o pus escorrer na parede. Porque quando ele escorre na parede, às vezes, se ele tiver grânula ali, o grão, esse grão de enxofre, que chama de enxofre só por causa da cor amarelada, né? Mas é amarelo esverdeado, a gente pode ver quando tem um grão macroscópico. Não foi o caso dele também, né? Agora, a presença do grão na biópsia, não tem dúvida que é de actinomicose, né? Por quê? Porque você viu lá o grão, como o Vinícius falou, o grão pode ser por actinomicetos, pode ser por fungo, pode ser por outras bactérias comuns. Então, o ideal é quando você tem esse grão na histopatologia, é você fazer um grão do tecido, porque o actinomyces escora pelo grão e você vai ver a bactéria filamentosa ali ramificada, né? Você faz a impregnação pela prata para ver se ali tem fungo, né? E as outras colorações, né, o próprio grão, se você vir ali, em vez de bactéria filamentosa, você vir coco ou bacilo, aí já muda. Aí você tem um diagnóstico de botriomicose, né? Que aí é causado por estafilococcus, por strep, por pseudomonas, né? Então, a presença de grão tanto pode ser por fungo, por bactéria ou por micobactéria. Cada um vai ter uma doença diferente, né? Lembrando que fungo, mais comum com fungo quando tem grão, é no micetoma, que é mais uma micose subcutânea, né? E, Tânia, quando você levantou o diagnóstico de uma neoplasia, é justamente o primeiro diagnóstico que as pessoas pensam mesmo, né? A quitinомicose dá uma massa, porque aquilo dali é massa, não é gânglio, né? Não é uma adenopatia, aquilo é uma massa, e é dura, porque tem muita fibrose. Então, o primeiro diagnóstico acaba sendo esse mesmo de neoplasia, né? E por isso que é importante, então, a biópsia e a presença desses grãos para você fechar o diagnóstico. A cultura também é difícil de fazer, mesmo quando você vê nos capítulos de livro, tudo, pouca, não é sempre que é identificado. E o ideal, quando você suspeita, e você colhe o material, né, essa biópsia fosse para... é avisar o laboratório, estou com um paciente com suspeita de actinomicose. Por quê? Porque aí ele vai orientar a melhor maneira de transportar esse material, ele vai ver o melhor meio para fazer, apesar de crescer em vários meios, mas a gente tem que lembrar que é uma bactéria microaerófila, né? Ou anaeróbia, né? Então, é importante nesse sentido. E o Tem uma tratamento... pergunta aqui do chat que eu acho que ninguém viu. Hã? E eu também não me lembro se tinha tuberculose no pulmão também. Não, no Não, pulmão, o o pulmão estava limpinho, o raio-x normal, a tomografia normal, não tinha nada no pulmão, né? Lembrando que a quitinомicose também pode dar no pulmão. E uma característica da quitinомicose, assim, ela faz uma massa endurecida, depois daquilo dali necrosa e vai flutuar, e ele é uma bactéria que gosta de fazer fístula.
Então, mesmo quando é no pulmão, a tendência é ela fisturizar, vai para a pleura, da pleura ela vai para a parede torácica e, se bobear, ela drena espontâneo ali para a parede. Esse paciente não chegou também a fisturizar espontaneamente, né? Mas talvez se essa doença fosse sem tratar, a evolução seria de fazer fístula também, né? Mas o que a gente poderia falar? Eu acho que o Vinícius falou tudo, né? Da quitinомicose, falou... Vinícius arrebentou, e você também. Eu acho que ficou... Esse caso eu acho bem interessante. É uma pena que... E outra coisa assustadora é assim, um paciente que as pessoas colocam, mora na Rocinha, né? Rocinha, a incidência de tuberculose é muito alta, prevalência, incidência. Mas é assustador você ver, está diante de um menino adolescente, em plena cidade do Rio de Janeiro, né, na região metropolitana, que não bebe água filtrada, que não sabe ler e que não sabe escrever, né? E como que isso impacta também até no próprio entendimento do menino. Ele adorava o celular, né? Ficava no celular o tempo todo. Ele era meio rebelde também, ficava o tempo todo brigando com a avó, né, Vinícius? E aí ele queria ir embora. E uma das coisas que a gente fez no ceftriaxone é por causa disso. Porque a gente não vai conseguir segurar esse garoto aqui internado tanto tempo, né? Olha, Quer dizer alguma coisa? eu esqueci. Tem mais uma pergunta, gente. Vocês lembram Não era uma pergunta, se... não. Eu queria falar com o Vinícius. Vinícius, você não quer fazer, porque o Nandinho eu já desisti, né? Mas você não quer fazer parte do grupo de infectologia do Rio? Se quiser, manda um zap para mim que eu te coloco. O grupo do WhatsApp? É. Eu já sou do grupo. Então tá. É porque agora eu não decoro mais. O Fernando não tem celular, infelizmente. Não, Nandinho não tem jeito, eu já até desisti. O Pessoal, vocês Marcos quer. lembram que ele tinha cicatriz de BCG? Ih, Chegaram a... ele tinha vacinação para BCG. A cicatriz eu não me recordo. Não, mas no caso a vacina mesmo, né? Pelo fato dela Foi ter vacinado. formas mais... Foi Entendi. vacinado. O esquema, a carteira de vacinação dele era completa. Vou fazer uma pergunta para o Luiz Fernando. Luiz Fernando deu positivo numa amostra de osso, né? Isso. Eu sabia que no fundo ia ser uma osteomielite. Tá vendo, né? Sendo Foi em você, homenagem a você, tá vendo? Lembrando assim que a actinomicose óssea, ela não é uma coisa comum, né? Você vê às vezes acometimento ósseo quando tem actinomicose, nesses pacientes que fazem radioterapia por causa de câncer, e aí pode complicar. Eles falam também de uso de o quê? Como que fala aquele negócio? Bifosfonados, algumas coisas favorecem. O paciente tratando de leucemia, linfoma também pode ter, né? Mas não é comum ter lesão óssea. Esse paciente, além porque a actinomicose, a bactéria entra ali na quebra da barreira, né, da mucosa, e ele vai fazendo essa massa. Então, mas não é comum o osso. E ele tinha a osteomielite. E por isso que a gente trouxe aí para você, tá? eu ficava brincando com o Luiz Fernando de que ele era o cara das osteomielites e o Luiz sempre falava, putz, não gosto de osteomielite e tudo mais, então é mais uma brincadeira interna aqui do que uma pergunta propriamente dita. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta antes da gente partir então para nossa segunda etapa? Então, queria só reforçar de novo o seguinte, é da gente pensar no diagnóstico, né? Nessas massas cervicais, nem sempre massa cervical é câncer e nem sempre é gânglio, né? Então, a quitinомicose não é uma doença comum, mas ela também não é rara. Então, e hoje em dia também, assim, por causa da melhoria da higiene bucal, do uso de antibióticos, né, nas extrações dentárias, isso pode ter favorecido a diminuição do número de casos. Mas era uma doença que antigamente era chamada doença mais difícil de diagnosticar, que os médicos mais erravam na hora de pensar no diagnóstico. E é por causa disso, por causa dessa massa dura, né?
Era Muito isso. legal. Desculpa, Acho que vê que nisso a alguém mais quer gente, falar. Acho que eu já nisso a falei gente tem demais. que tirar o chapéu para o Clube de Infecto, que realmente tem uns casos bem diferentes. Eu acho que eu tô todo mês saindo com a sensação de que eu tô com mais alguma coisa na lembrança para fazer os diagnósticos. Sensacional a escolha do caso aí nesse sentido. Obrigado, então. Parabéns, Obrigado. Vinícius. E só Obrigado. lembrar também, assim, que eu estou comentando o caso, mas o caso foi da enfermaria, né, de DIP e da equipe de médicos do DIP, né? Aí tem a doutora Halime, tem o doutor Luiz Eduardo, doutora Rossana, que trabalharam junto, e mais os residentes que estão com a gente. E que bom que estão. Beleza, só elogios aqui no chat. Então, meus amigos, muito obrigado a todo o time do Hospital Federal de Servidores do Estado. Um grande prazer ver aí a apresentação de vocês. Então, eu vou anunciar a nossa segunda etapa. Então, vou chamar a doutora Alessandra Michelin para fazer a nossa apresentação sobre vírus sincicial respiratório, epidemiologia, e vacina. A doutora Alessandra Michelin é professora, chefe da cadeira de doenças infecciosas da UX, no Rio Grande do Sul, da Universidade de Caxias do Sul, e é gerente médica de vacinas da GSK. Eu acabei admitindo mais uma pessoa. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no Clube de Infecto. Eu participo do Clube de Infecto, né, através do Rodrigo, da senha do Rodrigo, quase sempre. E hoje eu estou participando aqui como convidada. E é muito bom estar aqui com vocês para falar de um assunto que agora está na moda, né? Não só porque a gente tem novas estratégias de prevenção, mas porque a gente está com os hospitais cheios de criança com vírus sincicial respiratório. Só que hoje a gente vai falar do vírus sincicial respiratório em pessoas com 60 a mais, né? Com mais de 60 anos. Por quê? Porque a gente negligenciou por muito tempo, né, esse fato, e ele apareceu muito no período de Covid, né, no período da pandemia, em que a gente teve acesso a diagnóstico, fez mais painel viral, fez mais PCR multiplex, enfim, e ele começou a aparecer cada vez mais. Ele sempre esteve lá, mas agora a gente está relacionando esse vírus a desfechos mais graves. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela e eu vou só pedir para que, se vocês vão conseguir vê-la bem e se vai passar, né, o slide normalmente. Então, vamos fazer a tentativa aqui. Vocês veem minha tela? Estamos vendo, só não está no modo de apresentação. A gente está vendo toda a tela do PowerPoint. E agora? Continuamos vendo toda a tela do PowerPoint. Vamos ver se não mudar, aí eu faço uma outra metodologia. Não? Ainda estão vendo como... Alessandra, uma dica que eu sempre faço é colocar no modo de leitura, lá embaixo do canto inferior direito. Você, do lado, acho que fica do lado desse. Eu não estou Ou então conseguindo sair. pode colocar em insert, modo leitura. Eu vou tentar colocar em modo de apresentação, fazer uma coisa que eu faço geralmente quando eu estou com os meus alunos e que dá certo. Então, peraí, primeiro eu vou fazer o stop sharing para poder tentar entrar novamente direto no modo apresentação na janela. Vamos ver. Se não der, aí eu vou aceitar a dica. E agora, vocês veem como tela inteira? Foi? Agora saiu de novo, agora saiu.
Tá com Na hora tela que inteira? na hora que você colocou, apareceu. Aí agora, pelo menos eu não tô vendo. Não sei se alguém. Para mim, está Não? como se a tela não estivesse compartilhada. Tá, então vamos de novo. Vamos tentar. Se não der, se começar a complicar, então vamos de novo. Aí eu tento uma outra. Vamos ver aqui. Agora? Agora, ok. Perfeito. Foi? Então tá. Então, Vamos ver. me coube hoje, né? Então, falar com vocês sobre o vírus sincicial respiratório em idosos, em pessoas que têm mais de 60 anos, porque a gente tem falado cada vez menos de idosos, né? A partir dos 60 anos, são adultos mais velhos, mas como queiram denominar, né? São as pessoas que têm 60 ou mais e que estão num outro momento de vida, um momento em que a gente já tem um comprometimento imunológico pela imunossenescência. Então, vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia desse vírus. Primeiro, será que ele é realmente importante? Porque quando começaram a falar comigo sobre o desenvolvimento de uma vacina, e eu coloco aqui meu conflito de interesse, eu sou gerente de vacinas da GSK, eu mesmo perguntei, mas por que vírus sincicial respiratório? Por que ele é tão importante para a gente desenvolver uma vacina para essa faixa etária? Porque a gente, né, normalmente no hospital, quem faz controle de infecção fica preocupado com o vírus sincicial respiratório. Em enfermaria de pediatria, na emergência pediátrica, ele lota a emergência pediátrica, a UTI pediátrica, mas a gente não tinha a percepção dele estando presente também em enfermaria de pacientes adultos, na geriatria ou na UTI adulto. Então, para mim foi uma surpresa, e aí eu comecei a ver os dados e comecei a entender que quem não via o vírus era eu, porque o vírus estava sempre por perto. Então, vou só apresentar rapidamente aqui meu conflito de interesse. Eu sou funcionária da GSK, então pode ter alguma percepção, né, de que nessa apresentação eu vou falar para vocês sobre a vacina que está no mercado hoje brasileiro. Então, a gente vai comentar um pouco mais daqui para frente. Primeiro, apresentando rapidamente esse vírus. Então, é o vírus RNA envelopado. Ele tem ele é dividido em dois grupos antigênicos, o A e o B, assim como a influenza, né? A gente é acostumado a entender o vírus influenza como o vírus A e B. Aqui a gente também tem o vírus A e B com menos variabilidade genética. Ele tem 11 proteínas estruturais e 2 são muito importantes. Vou botar um pointerzinho aqui, espero que vocês consigam enxergar meu pointer. Então, ele tem uma proteína G, que é uma glicoproteína de ligação, é como se fosse um gancho para que ele se prenda no epitélio ciliado, e de trato respiratório superior e inferior. E ele tem uma proteína de fusão que vai fazer com que ele consiga passar o material genético e fazer, então, a sua reprodução através das outras proteínas estruturais. Essa proteína de fusão, ela, ao se ligar na célula, ela produz um poro. Então, esse poro de fusão vai fazer com que haja a passagem do material genético e aí a reprodução do vírus. Quando ele faz isso, essa fusão celular faz com que também haja rompimento de paredes, e aí faz com que várias células infectadas se tornem uma maçaroca multinucleada, e vem daí o nome sincício. Né? Então, queria chamar atenção para essa proteína de fusão, porque ela é conservada entre os vírus A e B, e ela é o alvo da maior parte das vacinas. Então, as vacinas que estão sendo desenvolvidas para evitar que esse vírus infecte células ou com que faça doença grave, são focadas na proteína F. E a gente vai explicar ela um pouco mais para frente. Esse vírus, ele tem transmissão em diversas faixas etárias, ele tem um número básico de reprodução de 3, mas ele pode chegar a 25, dependendo da imunidade da população, da suscetibilidade e imunidade da população. Então, o contágio acontece mais ou menos entre 3 e 8 dias, mas
tanto adultos mais velhos quanto pacientes imunossupressos podem transmitir por um tempo prolongado, em média 14 dias. Esse vírus, ele tem uma sazonalidade, ele sempre teve uma sazonalidade básica, que é a circulação entre mais ou menos março e agosto. Né? Então, esse é o período em que ele tem uma maior circulação no nosso país. Mas como o nosso país é um país continental, a gente vê que ele vai variar dependendo da região, né? Mas aqui, por exemplo, na região sudeste, a maior circulação dele acaba sendo entre março e julho. Esses são dados de PCR de diversos laboratórios, então são concentrados no Instituto Todos pela Saúde, e ele mostra o quanto esse vírus circulou de forma diferente no período pandêmico, 2022, e como é que ele está agora, até os últimos dados são de 30 de março de 24. Então, vou salientar aqui para vocês. Aqui dentro desse quadrado são os dados de janeiro de 23 até março de 24. O que a gente vê um pouco mais à esquerda é uma circulação bimodal. Então, ele circulou na época que ele deveria circular, que era o esperado da sazonalidade dele, e ele teve um pico, né, mais no período de logo depois que a gente teve, em 2022, um aumento de casos de influenza, logo depois ele co-circulou com Covid. Você vê como ele co-circula muito bem com Covid. Com influenza nem tanto, mas com Covid ele co-circula muito bem. E agora nós estamos vendo, né, um aumento de vírus sincicial. É óbvio que a gente vê em criança. Você vai dizer, Alessandra, eu não vejo no meu hospital vírus sincicial respiratório. Mas você procura o vírus sincicial respiratório? Será que ele não está? Ele faz parte do teu diagnóstico só de painel viral? Ele faz parte do teu diagnóstico na emergência do hospital? Ele faz parte do diagnóstico no teu consultório? Geralmente não. Geralmente, a gente acaba identificando ele quando a gente faz painel viral ou quando a gente faz PCR multiplex, que aí vai fazer influenza A, influenza B, Covid e vírus sincicial respiratório, e a gente encontra ele. Antes a gente não tinha, né, não tem tratamento, a gente ainda acabava não tendo prevenção, então muitas vezes ele era um custo associado que se fosse um exame isolado, a gente acabava não fazendo. Né? O paciente não pedia, a gente também não recomendava e ele acaba não sendo diagnosticado. Então, aqui a gente está vendo exames laboratoriais, né, relacionados ao diagnóstico desse vírus. Esses exames, se a gente entra no Instituto Todos pela Saúde, a maior parte são em crianças, o número de adultos diagnosticados ainda é baixo, mas porque muitas vezes a gente não procura. A gente não tem dados de incidência no país, exatamente porque a gente não procura tanto esse vírus. Então, a gente não consegue fazer o cálculo de incidência. Mas a gente sabe o impacto dele, principalmente em hospitalização. Esse é um trabalho publicado agora em 2024, e ele traz a América Latina com diversos gaps de diagnóstico mesmo, mas chamando a atenção de que o vírus sincicial respiratório é uma das causas frequentes de síndrome respiratória aguda grave. Aqui no Brasil, os dados brasileiros mostram que quase 80% dos pacientes hospitalizados com o vírus sincicial respiratório tem comorbidades. Então, geralmente ele descompensa a comorbidade interna, ou interna com quadro de síndrome respiratória aguda grave e descompensa a sua comorbidade. Estes são dados do período pandêmico, período que a gente acabou fazendo mais diagnóstico. Esse vírus vem na rotina da vigilância epidemiológica brasileira desde 2017. Então, depois da pandemia de 2009 de influenza, a gente passa a diagnosticar com mais frequência e a fazer a vigilância de influenza. Em 2017, entra como, na maior parte dos LACENs, como o exame de PCR, para vírus sincicial respiratório. Então, a gente começa a fazer mais diagnóstico de pacientes que coletam e acabam enviando seu material para o LACEN. Mas no período pandêmico é que a gente tenha mais autonomia, porque os exames estão à disposição nos hospitais e a gente acaba fazendo mais diagnóstico, ele passa a ser visto mais na nossa rotina de internação. E o que a gente nota? Ele é bastante incidente, esses são dados brasileiros, ele é bastante incidente em crianças, algumas internas.
Então, a nossa taxa de mortalidade em criança é baixa. Quando a gente vai correlacionar a síndrome respiratória aguda grave em pacientes acima de 60 anos, a gente começa a ver uma curva crescente. Quando a gente vai avaliar letalidade nessa população, então os casos positivos, né, que foram ao óbito, a gente tem um número bem diferente entre crianças menores de 9 anos, a gente chegou em 2020 a quase 2% de letalidade, e em 22 chegou a quase 1%, enquanto em pacientes com mais de 60 anos, em 2020 nós chegamos a 32% e quase 21% em 2022. Os dados analisados de 2023 mostraram 21% de letalidade em pacientes que tiveram síndrome respiratória aguda grave. Quer dizer, 1 em cada 5 vai a óbito. Então, quer dizer, ele está no nosso meio, ele tem repercussão, né? E talvez a gente não notasse ele com a importância que ele realmente tem. Eu queria que vocês ficassem com essa imagem aqui, né? Porque a gente logo vai ver ela de novo. Nesse slide. Porque o vírus, ele acomete todas as faixas etárias, a gente tem reinfecção ao longo da vida, porque ele não causa uma imunidade duradoura, ele acaba infectando células de memória e a gente não consegue ter anticorpos prolongados por infecção natural. E a gente sabe que até os 7, 9 anos a gente está organizando a imunidade, quer dizer, as crianças estão com a imunidade imatura e elas têm maior chance de fazer infecção, mas os desfechos não são tão graves. São graves, algumas ficam com sequelas, mas pela quantidade de crianças acometidas, a gente não tem desfechos tão graves. Quando a gente vai para os idosos, e aí a gente tem a imunidade envelhecendo, nós novamente temos uma população em risco, e essa população, sim, tem desfechos mais graves, por mais que elas, de repente, não tenham a incidência, porque talvez a gente não busque, em todos os casos, de síndrome respiratória aguda grave, nessa população, vírus sincicial respiratório, mas os que têm diagnóstico, muitos deles vão ao óbito. E essa carga, ela é muito clara nos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente consegue ver que nós temos muitas visitas ambulatoriais, nós temos internação para crianças, principalmente bebês, mas nós temos um número de óbito relativamente baixo relacionado à quantidade de crianças acometidas, né, que chegam ao serviço de assistência em saúde. Quando nós vamos para idosos, eles não consultam tanto ambulatorialmente, quando eles vão, eles geralmente são encaminhados para serviços de emergência, eles internam e a gente tem um número alto de óbito também. Esse é dado americano, mas corrobora com o dado brasileiro. E por que a gente tem essa população tão suscetível para o vírus sincicial respiratório? Né? Então, a gente tem as questões de imunidade, nós temos uma alteração de quantidade e qualidade de células, principalmente células T, que são muito importantes para que a gente evite uma infecção grave, né? E o CD8, ele é responsável por depurar o vírus da célula. Então, se a gente tem quantidade baixa, a gente acaba tendo mais chance de ter, né, uma complicação, uma progressão de doença. Além disso, o paciente com mais de 60 anos, né, ele tem já uma inflamação basal crônica. Né, então, o inflammaging, que a gente chama. Né, então, devido às infecções, ele acaba ficando com um quadro de inflamação basal, e isso faz com que, provavelmente, ele desenvolva quadros mais graves. Além disso, a gente tem questões fisiológicas do tecido pulmonar. Então, alteração de integridade de barreira epitelial, depuração mucociliar, elasticidade tecidual comprometida, e isso faz com que as infecções possam ser mais graves. Além disso, a gente tem, com o envelhecimento, um aumento de comorbidades. Pacientes acima de 60 anos, nós temos 70% da população brasileira, pelo menos com uma comorbidade. Quando a gente vai ver dados americanos, mais de 30% dos adultos entre 45 e 64 anos têm mais de 2 condições crônicas. E acima de 60% em adultos acima de 65 anos com mais de 2 condições crônicas. Então, lógico que com a condição crônica a gente ainda tem a possibilidade de desfechos mais graves. E isso foi bem demonstrado em vários estudos que eu vou mostrar aqui para os senhores.
Então, nós temos esse primeiro estudo, que é o da Angela Brandt, que ela compara a população de Nova York com Rochester, e ela coloca, né, nesse gráfico fica muito claro a incidência de hospitalização associada ao vírus sincicial por faixa etária, aumentando exponencialmente pela faixa etária. E quando nós vamos ver em pacientes com comorbidades acima de 50 anos, nós também temos uma razão de incidência de internação maior. Então, 3,6 para pacientes com asma, com DPOC chega a 13,4, com doença arterial coronariana a gente tem até 6,5, com insuficiência cardíaca até 7,6 e por diabetes até 6,4. Então, essas são comorbidades que estão bem presentes em descompensações, em exacerbações, né, da doença de base por causa da infecção por vírus sincicial respiratório. O vírus, ele causa um processo inflamatório crônico em via aérea superior e inferior. A gente ainda está buscando quanto à presença do vírus de forma prolongada nesse tecido, né? Ainda tem muito pouco estudo que fala sobre a presença do vírus de forma prolongada, mas a gente sabe, quando ele está fazendo a infecção aguda, ele faz um processo inflamatório intenso, né? Que faz uma produção, faz alteração de célula, faz até necrose de tecido, faz um processo inflamatório de produção de muco intenso. Então, tudo isso faz que, principalmente, pacientes com quadro respiratório tenham mais chance de exacerbação. Normalmente, pacientes com asma e DPOC já têm mais complicações por infecções virais. Isso já é bem conhecido, né, bem descrito na literatura. Então, os asmáticos chegam a ter 60% a 80%, né, de exacerbações associadas a infecções virais, e pacientes que têm DPOC, 22% a 64%. Quando a gente vai ver a causa dessas exacerbações, geralmente é rinovírus, ele é o vírus mais comum encontrado, e enterovírus também, mas logo depois vem vírus sincicial respiratório. Ele chega a ser responsável por 10% das exacerbações agudas nessa população que tem DPOC. Quando a gente vai ver hospitalização por VSR em paciente com DPOC, a gente tem 11,4 para quem vive com DPOC e 7,2 por hospitalizações por asma. Então, a gente sabe que esses pacientes têm mais chance de exacerbar. Estudos mostram que eles exacerbam, em média, 38%, 40% a mais, né, por ter a presença de vírus sincicial respiratório. Influenza. Influenza não é tão importante, a gente sabe, influenza dá uma doença sistêmica, a gente tem comprometimento muitas vezes sistema nervoso, de rim, de coração, né, além do pulmão. Mas o que tem se visto é que em questão de trato respiratório, o processo inflamatório é intenso e o desfecho chega a ser mais grave em paciente que tem infecção por vírus sincicial respiratório. Então, aqui a gente consegue ver na tela, né, quando a gente vai avaliar tempo de internação acima de 7 dias, a população inteira, 1,4, desfechos respiratórios como pneumonia, 2,7, uma exacerbação por DPOC, enfisema, 1,7, exacerbação por asma, 1,5, sobrevida óbito dentro de um ano após a admissão hospitalar, 1,3, e home care, 1,3. Quer dizer, e esse não é o único estudo que mostra isso, né? Nessa corte é visível, mas tem uma publicação de 2023 que compara influenza COVID pela MMWR, né? E eles falam exatamente isso, que o desfecho, a influenza muitas vezes é mais frequente, mas o desfecho de gravidade é maior em quem faz infecção por vírus sincicial respiratório acima de 60 anos. Né? Aqui, só um detalhe que talvez, né, surja como questão para os senhores, é que esses pacientes não eram vacinados. A última vacinação para a influenza foi um ano antes da avaliação desse estudo. Tá? Então, esses pacientes que fazem parte do estudo não estavam vacinados para a influenza. A gente já sabe também que vírus causam processo inflamatório também cardiovascular, né? Então, aqui, esse é mais um vírus que vai causar um processo, vai desencadear uma infecção aguda com desequilíbrio protrombótico e
coagulabilidade. Então, a gente tem liberação de placas e a gente tem principalmente infarto relacionado à infecção por vírus sincicial respiratório. Nessa semana, dia 15 de abril, teve a publicação no JAMA, eu até não trouxe esse artigo, mas é uma publicação do JAMA que fala sobre o aumento de eventos cardiovasculares pela infecção por vírus sincicial respiratório. Quem faz parte do grupo da SBI, a doutora Ana Frota, ela compartilhou esse artigo do JAMA, que é bem interessante. E o que traz de importante é que, por exemplo, 33% de pacientes que já tinham um quadro de cardiovascular prévio tem mais chance de ter desfecho, de ter descompensação, né, da doença de base, ter desfecho com um quadro principalmente de infarto, e 9% em quem não teve quem não tinha doença cardíaca prévia. Então, importante que esse vírus, por si, causa um processo inflamatório intenso também cardiovascular. E também é causa de miocardite. Quando a gente compara, esse é um outro estudo, né, apresentado no ResVinet, que compara que, independente da faixa etária, quem tem insuficiência cardíaca tem mais risco de hospitalização associado ao vírus sincicial respiratório. Lógico que isso aumenta com a idade, mas a gente pode ver que, independente da faixa etária, há um risco maior, 8 vezes maior de hospitalização. E quando a gente compara paciente que tem insuficiência cardíaca sem descompensação e com descompensação, o desfecho em sobrevida também altera. Então, pacientes que têm doença cardiovascular, principalmente insuficiência cardíaca, é um paciente de risco aumentado para ter complicações e piores desfechos pela infecção, pela infecção, né, por vírus sincicial respiratório associada à sua doença de base. E, além desse risco direto que a gente vê de hospitalização e de desfechos mais graves, a gente acaba avaliando o quanto isso impacta na qualidade de vida do paciente. Então, aqui nós temos exemplos de vários estudos, mas esse daqui são principalmente dados do Kaiser Permanente, na avaliação de um estudo americano de Tseng, que traz que a taxa de mortalidade chega a quase 33% um ano após a internação. Esses pacientes, é um estudo da Anne Fauci, ela traz que 24,5% dos pacientes vão necessitar de cuidados domiciliares pós-alta, e 26,6% vão ter chance de internação no prazo de 3 meses após a alta. Muitos pacientes, e isso a gente vê quando a gente acompanha pacientes que a gente sabe, né, que tem o diagnóstico de vírus sincicial respiratório, como eles têm dificuldades de retornar à vida normal. Né, eles levam um tempo maior para voltar ao que eles eram antes dessa infecção. Então, tem pacientes, 8% chega a comentar que continua com perda de independência mesmo 6 meses após a infecção. E esses efeitos são diversos, desde alteração de produtividade, alteração de relacionamento, depressão, então eles acabam não participando mais de atividades sociais ou de lazer, alteração de sono, então há um impacto direto também em qualidade de vida. E a gente precisa fazer diagnóstico, né? A gente sabe que tem diversos métodos, desde teste rápido molecular, a sensibilidade e especificidade, claro, vai modificar dependendo do teste. O padrão ouro que a gente tem é o PCR, né? Então, as diversas formas de fazer PCR, vai fazer PCR point of care, vai fazer RT-PCR, né? Vai avaliar em painel viral, vai avaliar como film array, com diversos vírus. Isso depende do quanto a gente tem de condições para fazer os diagnósticos, mas mesmo a pesquisa de antígeno já é uma possibilidade do paciente ter esse diagnóstico e a gente conseguir medir qual é o real impacto na população. A gente sabe, por exemplo, aqueles dados que eu mostrei para vocês de síndrome respiratória aguda grave, eles correspondem mais ou menos a 40% só dos pacientes internados. Então, quer dizer, a gente pode ter números muito maiores se a gente começar a fazer mais diagnóstico. Tendo todos esses gaps de diagnóstico, assim mesmo a gente consegue perceber
que esse vírus, sim, ele tem uma importância para a comunidade. O manejo fica muito restrito, porque a gente só tem medicação sintomática. A gente sabe que muitos infectos falam isso, né? O vírus vem, deflagra a infecção e a bactéria vai lá e consolida, né? Então, quer dizer, muitas vezes a gente tem o risco desse paciente não ter complicações diretamente pela sua infecção por vírus sincicial respiratório, mas acabar tendo um desfecho pior com uma co-infecção bacteriana. E a gente sabe que o pneumococo é uma das principais bactérias associadas, mas também estáfilo tem sido relatado pós-infecção por vírus sincicial respiratório. Hoje a gente tem vacina, né? Então, de estratégias de prevenção para criança, a gente tem anticorpo monoclonal. Então, nós temos o palivizumab para uma população restrita aqui no Brasil, prematuros, pacientes com cardiopatia e pneumopatia congênita. Então, esses pacientes até os 2 anos de idade, muitas vezes conseguem fazer a prevenção com palivizumab. O nirsevimab é um outro anticorpo monoclonal que tem o benefício de ser dado. O palivizumab é uma dose durante 5 meses, né, uma dose por mês durante 5 meses. O nirsevimab é uma dose que dura 6 meses, ainda está em precificação para entrar no mercado brasileiro, mas ele já tem sido estratégia em outros países, em que ele tem sido usado em crianças. Na verdade, de vacina mesmo, hoje nós temos 3 vacinas em pesquisa, ainda com seus estudos pivotais em andamento. Então, nós temos uma vacina adjuvantada, que é a vacina que foi aprovada aqui no Brasil, dia 4 de dezembro, e que hoje está no mercado brasileiro. O lançamento dela foi há pouco tempo, então ela já está sendo comercializada no país, e é a vacina que nós vamos falar hoje. Nós temos uma vacina que foi aprovada dia 1º de abril, que é uma vacina bivalente. Na verdade, ela tem componente da proteína F do vírus A e do vírus B. É uma vacina não adjuvantada e que pode ser utilizada em crianças e que tem sido estratégia, né, para a prevenção de infecção, ela pode ser usada em gestantes e ela tem sido usada para estratégia de prevenção de crianças. Né? Então, através da passagem de anticorpos de forma passiva, então a mãe estaria protegendo o bebê. E essa vacina também tem indicação acima de 60 anos. E tem uma terceira vacina que ainda não tem previsão de ser colocada, né, como solicitada a sua autorização através da Anvisa, que é uma vacina de mRNA, que ainda está em pesquisa, né, e os primeiros dados de pesquisa estão saindo há pouco. Então, nós temos uma vacina com uma plataforma diferente de mRNA e 2 vacinas proteicas, uma adjuvantada e uma não adjuvantada. Eu vou apresentar para vocês por que essa vacina adjuvantada foi idealizada. Né? Então, para a gente poder se defender de vírus sincicial respiratório, a gente precisa de anticorpos neutralizantes potentes. Então, a gente já sabe disso, né? E se a gente se for raciocinar pelo que a gente viu do vírus inicialmente, a proteína F é uma proteína conservada entre os 2 vírus. Então, se eu tiver uma vacina que tenha a proteína F de um dos vírus, o A ou o B, certamente ela protege para outro vírus também. Então, fazer uma estratégia com uma proteína F é uma boa estratégia, parece ser uma boa estratégia, e a vacina de mRNA, ela também vai induzir a produção de proteína F, e por isso, né, que é tipo a Spike, né, que hoje tem sido utilizada para COVID, a gente acaba tendo também essa estratégia para vírus sincicial respiratório, essa proteína de fusão celular. Além de anticorpos protetores, principalmente porque os idosos nessa fase da vida têm anticorpos baixos, a gente também precisa de uma boa imunidade celular, porque a gente precisa de células CD4 que sejam capazes de equilibrar nossa resposta imunológica e auxiliar mesmo, né, a equilibrar a resposta de anticorpos, e as células CD8 que são responsáveis pela depuração do vírus. Então, se eu tiver anticorpos potentes, né, e em grande quantidade para me proteger, e eu tiver uma boa imunidade celular, eu tenho uma boa resposta. Mas como é que a gente consegue isso na população idosa?
Então, a gente já sabe que ela é uma população que tem menos quantidade de células T, e isso é comprovado, porque células T específicas para a proteína F, por exemplo, do vírus sincicial respiratório, a gente consegue ver aqui, esses são níveis em pacientes jovens e esses são níveis em idosos. Há uma diferença importante de níveis de células CD4 específicas para a proteína F nessas duas populações. Então, por isso, geralmente, pacientes idosos respondem pior. E aí eu apresento para vocês a vacina. Então, a vacina é uma vacina composta pelo antígeno, que é a proteína F, do vírus A, do tipo A, né, o vírus sincicial respiratório A, e na sua forma pré-fusão. Então, quando a proteína ela está na forma pré-fusão, ela apresenta os epítopos muito mais dispostos, né, na sua superfície. Isso faz com que a gente tenha uma produção de anticorpos adequada, uma produção que é capaz de nos defender melhor. Então, a proteína pré-fusão é a melhor forma de apresentação dela, porque depois que ela se fusiona, ela acaba escondendo esses epítopos e a gente tem, no fim, a indução de menos anticorpos. Então, o ideal é usar ela na forma pré-fusão. Nessa forma pré-fusão, ela já induz anticorpos, mas e as células T? E anticorpos em maior quantidade nessa população que tem dificuldade de resposta à vacina. Então, como estratégia de a gente ter melhor resposta de vacina em idosos, uma das estratégias é a gente usar antígeno em alta quantidade, né? Como a gente vê, por exemplo, na vacina de influenza high dose, né? Usa mais antígenos, e uma outra possibilidade é a gente usar um sistema adjuvante. E esse sistema utilizado é um sistema muito semelhante ao utilizado em Shingrix. É o AS01E. Em Shingrix, a gente tem a AS01B. Na verdade, a composição é a mesma, só a quantidade de adjuvante é a metade da dose de Shingrix. Por isso, ele não é o E, ele é o E e não é o B. Então, como é que é composto esse sistema adjuvante? Ele tem um pedaço da parede, né, de lipopolissacarídeo derivado de Salmonella minnesota e uma molécula de saponina natural. E colocada em uma estrutura lipossômica, né? Então, a junção junto com o antígeno faz com que esse sistema tenha a capacidade de ser mais imunogênico, né? Eles são imunoestimulantes, então a ideia é que ele levante quantidade de anticorpo, dure mais, e além disso, foi comprovado que ele também aumenta as células CD4 específicas para o vírus sincicial respiratório, muito semelhante a pacientes jovens. Como aqui a gente via, né, essa diferença, o que se viu quando se estava na fase 2 do estudo? Que, enquanto se testava qual era a melhor concentração de adjuvante a ser utilizada, né, e se chegou a 120 miligramas do AS01E como a melhor dosagem a ser utilizada, se notou que ela aumentava títulos de anticorpo em pacientes mais velhos quase na mesma intensidade de pacientes mais jovens 30 dias após vacinação. Então, você tem o recurso de, através desse sistema adjuvante, ter anticorpos potentes para a defesa do paciente e células CD4 induzidas, né, por causa desse adjuvante, em níveis muito semelhantes a pacientes jovens, para que ele possa se defender melhor também. Mas, como é que foi o desfecho disso para prevenir infecção de trato respiratório? Porque, na verdade, o que a gente quer? Esse paciente idoso ou com comorbidade, né, que a gente também viu que pacientes com comorbidade são pacientes de risco, a gente quer que eles não tenham tenham o menor risco de desenvolver infecção de trato respiratório, idealmente que eles não tenham quadro nem leve, né, mas que eles não tenham quadro respiratório inferior e principalmente que eles não tenham um quadro respiratório inferior grave. Então, a gente vai ver como que foi esse desenho rapidamente do estudo e como é que são os resultados.
Então, esse estudo foi realizado em quase 25 mil sujeitos, né? Eles foram divididos em 2 braços, um braço recebeu a vacina e um braço recebe placebo. Eles são acompanhados durante temporadas. O que são temporadas? Temporadas são um período de circulação do vírus. A gente viu que circula de março a agosto, geralmente. Então, 6 a 7 meses é uma temporada. Esses pacientes são acompanhados, né, durante o ano, e aí é refeita, aí se divide esse grupo em 2 grupos, né? Então, o grupo que recebeu a vacina, quem recebeu o placebo, continua recebendo o placebo por ano, e quem recebeu a vacina se divide num grupo que vai receber placebo, para ver se uma dose, por quanto tempo ela protege, né, um outro grupo vai receber a vacina. E a gente consegue avaliar, então, se necessita de uma vacina por ano ou se uma dose, por quanto tempo ela consegue proteger, durante 3 temporadas. Então, eu vou apresentar para os senhores os dados da primeira temporada, os 6 primeiros meses depois de realizada a vacinação, e também os dados já da segunda temporada, quer dizer, 18 meses após ter recebido a primeira dose ou com uma dose por ano. Só para que fique claro que a população estudada é uma população muito homogênea, né? Então, tanto em categoria de faixas etárias, a maior parte dos pacientes estavam com 60 a 79 anos, nós tivemos um pequeno grupo acima de 80 anos, o que não tornou daí os resultados estatisticamente significativos, porque é um grupo pequeno. Nós temos o sexo mais ou menos uniforme entre os grupos, as raças, predominou a raça branca, esse estudo foi feito no hemisfério norte e no hemisfério sul, e no hemisfério sul, principalmente na Austrália, mas também entrou países da África. A gente considerou fragilidade, porque no paciente 60 a mais, eles têm fragilidades diferentes. A gente vê que tem pessoas que, né, fazem exercício, se cuidam, estão muito bem, fisicamente e clinicamente, e outros que, né, têm uma série de comorbidades e debilidades. Então, a escala aqui utilizada para avaliação foi a escala de deambulação. Então, quanto mais rápido aquele paciente se mobilizava, ele era um paciente normal. O paciente pré-frágil é aquele que tinha uma mobilização de 0,4 a 0,9 metros por segundo, quer dizer, ele caminha mais devagar, e o frágil é aquele com menos de 0,4 metros por segundo, quer dizer, ele caminha bem lentamente, né? E quase 40% dos pacientes tinham pelo menos uma comorbidade existente. Que comorbidades que foram avaliadas? DPOC, asma, qualquer outra doença pulmonar crônica, insuficiência cardíaca, a doença coronariana aguda, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, insuficiência renal e hepatopatas crônicos. Então, essas são as comorbidades avaliadas. E quais são as definições de caso? Então, o paciente, ele era considerado como um paciente que tinha uma infecção respiratória aguda, se ele tivesse 2 ou mais sintomas, ou pelo menos um sinal ou sintoma por mais de 24 horas, de sintomas sistêmicos ou sinais ou sintomas respiratórios. Doença do trato respiratório inferior, quando ele tinha sintomas respiratórios ou sinais respiratórios do trato inferior, 2 ou mais ou 3 ou mais respiratórios inferiores por 24 horas. E a doença grave, ou ele era avaliado pelo investigador que ele tinha um quadro grave, ou ele necessitava de terapia ventilatória. E quais foram os resultados? Então, para o desfecho primário, que era diminuir o risco de doença do trato respiratório inferior, a vacina conseguiu ter uma eficácia de 82,6%. Quando a gente vai ver doença respiratória aguda, foram 71,7%. Desses 27 pacientes, comparados com placebo, que tiveram infecção, mesmo tendo sido vacinados, eles se recuperaram mais rápido do que os pacientes que realizaram placebo, através de escala de FluPro. E paciente que tem doença do trato respiratório inferior grave, a vacina conseguiu ter uma eficácia de 94,1%. Alessandra, mas como é que é comparando com outra vacina, por exemplo, influenza? Então, nessa população, a resposta da influenza varia de 37% a 56%. Então, o ponto aqui de eficácia vacinal considerada para os estudos de vírus sincicial respiratório é 20%, por exemplo, pelo menos de proteção. Se fosse mais de 20%, já estaria
adequado. Então, quer dizer que para essa população, 94,1% é um excelente resultado. Quando a gente vê os pacientes que mais precisam, né, de proteção, que são pacientes pré-frágeis, pacientes entre 70 e 79 anos, não sei se vocês lembram, mas naquele gráfico brasileiro que eu mostrei, 70 anos, a partir de 70 anos, aumentava muito a letalidade. Né, pacientes que têm pelo menos uma comorbidade ou duas comorbidades, que é muito comum no nosso consultório. Então, a gente vê como os valores são acima de 90% de proteção. Então, para doença grave, paciente pré-frágil, paciente 70 a 79 anos, que aqui no Brasil é um grupo importante, com mais de uma comorbidade e com mais de duas comorbidades. Então, a gente fica tranquilo que, né, após essa vacina, a proteção realmente foi bastante significativa. Quando a gente avalia pacientes com condição cardiorrespiratória, então, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com DPOC, com asma, a proteção foi de 92,1%. E quando nós temos uma condição endócrino-metabólica, paciente renal, hepatopata e paciente com diabetes tipo 1 e 2, não tiveram casos no braço que recebeu a vacina. E quanto ao vírus A e o vírus B? Porque a proteína era só do A, ela protege para o vírus B também? Então, aqui ficou claro que essa proteção também acontece, porque nós temos pacientes com doença respiratória aguda, então, para o vírus A e para o vírus B, a proteção foi basicamente 70%, 71%. E quando a gente tem doença do trato respiratório inferior, quer dizer, pneumonia, bronquite, principalmente, a gente tem uma proteção de 80% a 84%. Sendo que, apesar de ter sido a vacina do vírus A, nessa temporada do estudo, circulou 2 vezes mais, 2/3 dos casos foram por vírus B. Então, a gente fica tranquilo que ela protege para os 2 vírus. Mesmo tendo só a proteína do A, ela protege para os 2 vírus. E a gente consegue ver aqui, através desse dado, que ela protege por faixa etária também, né? Então, aqui é no primeiro dia da vacina e a dosagem de anticorpos, então, neutralizantes, 30 dias após a vacinação, independente da faixa etária. Olha o paciente com 90 anos, ele, tanto para o vírus A quanto para o vírus B, os índices são bem impressionantes. E como é que ela se comporta na segunda temporada? Então, o que a gente observou? O estudo recente publicado nesse ano, ele mostra que na primeira temporada a gente teve proteção para a doença respiratória inferior de 82,6%. E quando a gente vai avaliar no período de 18 meses, né, quer dizer, até o final, praticamente até o final da segunda temporada, quer dizer, no ano seguinte, na segunda temporada, a gente tem uma proteção de 67,2%, considerando a temporada como covariável. Porque se a gente não considerar a temporada como covariável, ele chega a 77%. Se a gente avaliar a doença grave, que é o que realmente importa, né, que esse paciente não tenha um desfecho pior, que ele não tenha uma doença grave, com 7 meses ele tem 94% e com 18 meses ele tem 79%. Se a gente considerar como a segunda temporada, a temporada não como covariável, a gente tem ainda uma proteção de, acho que chega a 82%, se eu não me engano. Então, a gente tem a certeza, né, através desses dados, que por pelo menos 2 temporadas nós temos a proteção. E se vocês me perguntarem, tá, Alessandra, mas a temporada dura 6 meses, e no final do ano, quanto que era essa proteção aqui? De 82,6% passou para 80%. E aí, depois ela dá uma caída, porque é óbvio, né, é o esperado, que com a diminuição do tempo, isso aqui é com uma dose só da vacina, com a diminuição do tempo, né, os anticorpos vão diminuindo e a proteção vai sendo menor. Mas por 2 temporadas, né, e agora a gente está chegando ao final computando os dados depois de 24 meses, a gente sabe que a proteção acontece para esses pacientes, e são pacientes que têm dificuldade, né, de responder à vacina. Com toda a sua dificuldade de responder à vacina, devido ao sistema adjuvante potente, a gente consegue segurar que por 2 temporadas eles estão com uma alta proteção ainda.
quando a gente avaliou, isso é muito interessante, né? Com 18 meses, quem recebeu, depois de 12 meses, uma nova dose, não teve diferença na proteção. Então, com 12 meses, não teve. A gente está falando de eficácia vacinal, a gente não está falando de imunogenicidade, não é a quantidade de anticorpos, é a eficácia mesmo em evitar que aconteça a doença, né? E a gente vê que não teve diferença entre os dois grupos. Quem recebeu a vacina, uma dose única, e quem recebeu ela de forma anual, com 12 meses. Quando a gente vai ver evento adverso, óbvio que é uma vacina adjuvantada, tu tem o imunoestimulante, vai ter um processo inflamatório local e a dor acontece. Né? Então, a dor é o principal relato, ela tem uma duração média de 1 a 2 dias, assim como o Shingrix chega a ser 80% relato de dor. Aqui, como a dose é um pouco menor, a gente tem um relato um pouco menor também. E a gente tem também os outros, né, sinais sistêmicos que podem acontecer. Então, atralgia, fadiga, cefaleia, mialgia podem acontecer, mas sempre com uma duração curta. E é diferente quando a gente acaba fazendo a segunda dose, então, essa avaliação aqui de segurança também mostra que, então, o paciente que recebeu uma dose, né, e depois recebe placebo, refere mais eventos espontâneos locais, quando ele recebe a segunda dose, ele continua referindo, e essa daqui da primeira dose acaba sendo a dose placebo, né? Então, a dose que o paciente acaba recebendo como placebo e contando como a segunda dose. Por isso ele não tem, ele é igual ao placebo, né? Porque, na verdade, a dose que ele recebeu para a segunda temporada acaba sendo o placebo. E a gente não teve diferença de eventos fatais ou doença imunomediada. Há outros estudos em andamento também, né? Então, além desse estudo pivotal que eu mostrei para vocês, há estudos de imunogenicidade, há estudos na população 50 a 59 anos, há estudo imunocomprometido acima de 18 anos, esses estudos estão em andamento, e nós finalizamos os estudos de influenza, co-administração com influenza. Então, com a influenza quadrivalente, que é a que nós temos no Brasil, com a influenza high dose e com a influenza adjuvantada que nós não temos no Brasil. Estão em andamento ainda estudos de co-administração com Shingrix e com pacientes com pneumovírus. Só queria mostrar um estudo em especial, que é o estudo de co-administração com influenza. Então, foi feito, né? Um braço recebe a co-administração, recebe as vacinas no mesmo dia, e um braço recebe as vacinas com 30 dias de diferença. E não houve diferença, né, na resposta em anticorpos para ambas as vacinas, tanto para a influenza quanto para a vacina de vírus sincicial respiratório. Então, quanto anticorpos neutralizantes, a gente não teve diferença. Então, a gente fica seguro de que essa vacina pode ser co-administrada. E como que são os eventos adversos quando ela é feita no mesmo momento ou com a diferença, né, de 30 dias entre as doses? Então, quanto a eritema, não teve diferença. A dor, sim, né? Quando ela é co-administrada, dói um pouquinho mais. Mas edema, artralgia, os sinais sistêmicos não teve diferença entre co-administração e o controle, que era a administração separada. Então, para finalizar, essa é uma vacina que está liberada para pacientes com 60 anos ou mais, aqui no Brasil. É uma suspensão injetável, apresentada com um frasco em dose única, do componente antigênico, e que ele vai ser reconstituído com o componente adjuvante que vem em suspensão. 0,5 miligramas intramuscular, dose única, né? A contraindicação é histórico de reação alérgica ou anafilaxia, algum componente da vacina, mas ela não tem caseína, ela não tem antibiótico, né? Então os componentes estão descritos na bula, mas são rara ter uma contraindicação formal, e a co-administração aqui no Brasil, em bula, já está referindo a vacina da influenza quadrivalente sazonal. Essa vacina tem indicação já em vários países. Nos Estados Unidos, desde junho do ano passado, ela vem com indicação para pacientes através do CDC com 60 anos ou mais. No Reino Unido, eles optaram pela indicação para a população geral acima de 75 anos.
Na Áustria, para quem tem doenças subjacentes, doença crônica a partir dos 18 anos, né? O Gold, que é a recomendação de manejo de paciente DPOC, já recomendou com nível de evidência A, devido aos nossos estudos, né? A vacina para vírus sincicial respiratório para paciente com DPOC, além das outras vacinas que eles já recomendavam, mas essa é a primeira vacina que vem com nível de evidência A. Aqui no país, nós já tivemos a recomendação da importância de se fazer o teste em pacientes 60 a mais da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em novembro do ano passado, já um pouco antes da aprovação da vacina. Dia 10 de janeiro, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos em Obesidade, ela já recomenda, através do seu calendário de imunização, para paciente obeso. Nós tivemos, dia 5 de dezembro, a orientação, depois da aprovação da vacina no Brasil, da Sociedade de Pneumologia, da importância de fazer a vacina assim que tivesse disponível em pneumopatas. Dia 16 de fevereiro, a Associação Brasileira de Transplantes recomenda a vacina para pacientes 60 a mais transplantados no seu calendário. O guia de imunização da SBPT, Sociedade de Pneumo, junto com a SBIM, de 24 e 25, 2024, 2025, já recomenda a vacina para pacientes 60 a mais. A SBIM trouxe no seu calendário de paciente idoso a recomendação formal da vacina adjuvantada. A SBOC, que é a Sociedade de Oncologia Clínica, trouxe recentemente, dia 25 de março, já a sua recomendação também para paciente oncológico. A Sociedade Brasileira de Cardiologia passou a recomendar, ela já começou a distribuir o seu calendário de imunização a partir de sexta-feira passada, dia 12 de abril. Então, ela ainda não está no site, é por isso que eu não coloquei aqui, mas eles já estão recomendando a vacina para pacientes com 60 a mais. E a Febrasgo também, agora em maio, vai ser publicado um position paper em que ela recomenda também para pacientes 60 a mais a prevenção de vírus sincicial respiratório. Aqui é um guia, né, de pneumologia que vem com a recomendação da vacina. E, por fim, eu mostro para vocês o calendário da SBIM, que tem a recomendação para os pacientes com mais de 60 anos, que agora inclui também a vacina adjuvantada para VCR. Aqui o QR Code vai direto para esse calendário. Agradeço, então, essa oportunidade de estar falando aqui para vocês, e eu, então, abro para perguntas, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre vírus sincicial respiratório e a sua prevenção. Obrigada. Parabéns, afilhada. É, isso aí. Falei bastante, né? Mas foi muito 45 legal, minutos. foi certinho o tempo normalmente que a gente faz, que é 1 hora com algumas perguntas. Então tá perfeito. Muito obrigado, muito sensacional a apresentação. Tem total conflito de interesse, mas muito sensacional. Eu tenho uma pergunta. Sim, fique à vontade. Vocês pretendem submeter isso para o Ministério da Saúde para entrar no SUS? Sim, a Porque não gente está já... fácil para o velho, não, amigo. A coisa está difícil para a gente. Então, a gente foi apresentar já, né, para o PNI a vacina, exatamente para a população 50 a mais agora, que já que ela pode ser co-administrada com vacina de influenza, talvez fosse uma estratégia interessante para esse período de campanha. Ela é uma vacina que, como ela dura 2 anos, ela tem a duração por 2 temporadas, mas a gente já sabe que, agora com os dados de 24 meses, que ela tem uma proteção, né, por esse período, que a gente não tem sazonalidade, então não precisaria ser exatamente no período da campanha da gripe, mas ela pode ser administrada concomitante, então, co-administrada. Então, seria uma estratégia interessante para o PNI, e também, ou então, pelo menos para paciente com comorbidade, né, porque sempre há a possibilidade da gente conseguir, pelo menos, começar pelo CRI, e aí
e expandindo as indicações à medida que a população também adere, porque eles têm muito medo de colocar para a população e aí sobrar vacina, como acontece nas campanhas de gripe, né? Então, como que seria essa estratégia? A gente ainda está apresentando, eles estão vendo as duas vacinas, né? Mas principalmente para a população que tem a dificuldade de resposta imunológica, por causa do adjuvante, essa vacina tem uma vantagem muito interessante. O resultado dela, de 94%, foi algo que nos surpreendeu bastante, porque para um vírus respiratório, é difícil ter esse resultado nessa população. Você está no mudo, Nas Tânia. clínicas, agora que eu vi. Nas clínicas privadas, já está em todas? Qual, assim, porque eu quero, por exemplo, eu sou a 60 mais, quase 70, né? Com um corpinho de 20, Mas isso aí. é uma coisa que eu sou muito vacinista, então queria recomendar para todo mundo, mas está difícil, né? Conseguir vacinar tudo que a gente está precisando vacinar, se o PNI não assumir um pouco aí também. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que comentar com o paciente, pelo menos dar para ele, né, a oportunidade de prevenção. A gente sabe que vai ter campanhas de desconto nas clínicas. Tem várias clínicas que já têm, né, já teve a comercialização de doses, já está tendo comercialização desde março. Então, já tem clínicas aplicando, né? Provavelmente a da Isabela deve, né, já está com aplicação. E o que a gente vê é que logo, logo já vão começar as campanhas, como tem o Dia Z do Zócer, né? Aí vai ter, imagino que vai ter alguma campanha de VSR com desconto para poder já estimular a essa imunização. Porque a gente também quer, mas a gente sabe que com a nova tecnologia, nova vacina chegando, ela tem um custo associado inicial, ela tem, até o PNI topar fazer. A gente é muito conhecido, né? A GSK é muito conhecida pela transferência de tecnologia, né? Mas não, isso tem que ter todo um preparo. Então, eu acho que é uma conversa que já está tendo com o PNI, que a gente tem esperança de que tenha boas respostas e que ele não veja, porque é uma vacina que não é a mesma vacina que foi já testada para gestante. Nós tivemos um período de teste de uma vacina semelhante para gestante e que o estudo foi descontinuado pelo aumento de parto prematuro, né? Então, isso aconteceu, mas não é a mesma vacina. Essa vacina não tem estudo para gestante e não pode ser aplicada em gestante. Vocês acreditam que a gente já recebeu informação através da nossa farmacovigilância de que teve já indicação da vacina, né, da vacina adjuvantada para gestante. Então, a gente está chamando muita atenção, teve toda uma preocupação da SBIM nisso, tanto da SBIM quanto das sociedades que estão recomendando. Então, a SBOC colocou a marca, a SBIM colocou a marca, a cardiologia colocou a marca, escreveu, porque a Febrasgo traz isso também, porque para que as pessoas saibam que são duas vacinas diferentes. Essa é para a população, né, que tem alteração imunológica, para a população 60 a mais. Essa aqui é para uma população, ela não tem adjuvante, então ela pode ser feita em gestante. São vacinas diferentes, são resultados diferentes, são estudos diferentes, então não são vacinas comparáveis. Obrigada. Mas posso falar um pouquinho? Queria Claro. perguntar. Claro. Não, eu queria saber o preço médio, porque quando você recomenda, a primeira coisa que se pergunta é: mas está quanto mais ou menos, doutor? Pode falar ou não? Na verdade, a gente tem um preço de venda. O preço que a gente está vendo nas clínicas é um outro preço. Então, se eu lhe falar o preço que eu vendo e o preço que comercializa, chega, né, a ser quase o dobro. E em clínicas é o dobro do valor. Então, eu posso estar lhe dizendo, mas ele geralmente ele varia entre R$ 1.200, R$ 1.400 a dose. É uma dose, né? A dose única.
Mas é esse o valor, mais ou menos, que a gente vê na comercialização. Obrigado. Desmaiou, né, Nando? É o mesmo preço da seringuinha do Botox. Todas, não, olha só, eu acho que eu recomendo todas as vacinas para quem tem indicação. Se a pessoa vai conseguir fazer ou não, eu sempre falo que é o telecurso segundo grau. O telecurso primeiro grau é a gente recomendar, porque ela existe, a indicação existe, então a gente recomenda. Também tem gente que dá até pena da gente recomendar, porque a gente sabe que não vai ter condição. Mas eu já vi, por exemplo, eu tinha um paciente HIV que era motoboy, e ele tomou todas as vacinas que eu indiquei, todas. E eu não indico só, ele tomou meningo ACWY, tomou tudo, quando não estava ainda meningo ACWY nos CRIAs. Porque ele se programou e ele fazia acordo nas clínicas e pagava em prestação no cartão, e ele conseguiu. Ele se escalonou lá e conseguiu. Então, eu acho que é óbvio que você não vai poder falar para esse rapaz do caso que apareceu aqui antes, né, do nosso caso discutido hoje, um rapaz que mora na Rocinha, que não sabe nem ler, que mora com a avó numa condição que ele consegue ter 2 infecções graves e provavelmente, embora que ele fosse eutrófico, mas será que ele tinha um peso adequado, mas será que ele tinha uma nutrição adequada? Então, eu entendo que alguns limites a gente vai ter, né? Mas a gente tem tudo, né? Sim, na época eu fazia consultório, né, lá em Caxias, que agora eu estou morando no Rio, então, né, eu estou trabalhando na GSK e dou aula lá no Sul, mas eu não tenho mais a vivência diária do consultório. Eu comentava com as pacientes, elas reclamavam assim, meningo, né? Meningo era vacina cara, muito cara para as crianças. Eu, gente, mas meningo era R$ 500. Qual é o Botox que você compra por R$ 500? Mas nem, né? Mas, Então, Alessandra, não é todo mundo que faz Botox, não. não, mas para quem a gente oferecia aquela vacina no consultório, eram as mãezinhas que vinham bem esticadinhas, assim, né? Que desde os 25 estão fazendo o Botox Baby Dose, né? Então, né, que é para não ter ruguinha nenhuma. Eu dizia assim, puxa vida, e Botox dura 6 meses, né, amigo? E aí vamos fazer a vacina na filhinha que dura um tempão? E a gente conseguia, falando, né, dando exemplos assim de que muitas vezes a gente tem um gasto que a gente não é que não precisa ter, cada um sabe, né, o que ele é importante, mas muitas vezes a gente gasta em tantas coisas que se a gente consegue fazer, se organizar, a gente consegue fazer as vacinas. Na época das crianças, eu ensinava o grupo de pacientes que a gente acompanhava, enfim, com o chá da vacina, fazia chá de fralda, fazia o chá da vacina, que aí já, né, arrecadava, fazia uma caixinha aí as pessoas botavam ali o valor de presente, né, em dinheiro, e a mãe ia fazendo a caixinha para fazer o calendário de um ano do filhinho, né? E aí a gente ensinava a fazer, Tânia, na época eu ensinava a fazer o shot da vacina. Então, quer dizer, quem comprava, tu vendia, pegava, comprava seringa, enchia de licor, e aí deixava seringuinhas. E aí as pessoas compravam o shot, então podia, né, ter outro tipo de chá de bebê. Então comprava, R$ 20, R$ 30. O que você queria? R$ 50. Aí tinha shots diferentes, de licor, né, diferente, e aí a pessoa ia lá e tomava. E à medida que, depois do segundo shot, ela botava mais dinheiro ainda na caixinha, porque ela aí queria tomar mais shot. Isso super funcionava. O chá era o chá de vacina. Boa. As E estratégias que a gente faz. ia falar também que de conversar, a percepção de risco é diferente, né? As pessoas quando me perguntam, eu também não faço consultório, mas os médicos de outras especialidades me perguntam com alguma frequência. E geralmente eles perguntam: olha, e precisa mesmo
né? Exatamente por conta dessa questão de preço. E para os colegas, às vezes, é até um pouco mais fácil de você informar, ó, o desfecho, sei lá, de CIRAG por VSR é um desfecho pior do que a CIRAG de influenza, né? Porque todo mundo tem mais percepção quando você compara com alguma coisa, né? Então, são desfechos mais graves as CIRAGs por VSR do que as CIRAGs por influenza, apesar de ser uma doença com uma incidência menor, né? Ou pelo menos menor em quantidade de CIRAG provocada. Então, eu acho que as pessoas têm uma percepção muito de risco quando comparado com outras, né? Com outra doença. Então, eu acho que isso ajudou os colegas a, pelo menos não chegaram a me perguntar mais, assim. Ficaram aparentemente satisfeitos com a resposta, né? A gente vê os pacientes mesmo que quando eles têm o diagnóstico, quando tu acompanha eles, a dificuldade de retornar, né, para a sua vida, bem aquilo que eu tinha comentado. E eles acabam, principalmente os pacientes com DPOC, a cada exacerbação, né, o retorno para o basal dele, de função pulmonar, é difícil, né, e muitas vezes alguns não retornam. Então, tem pacientes que são usuários de O2, que precisam aumentar, né, o volume, e que depois ficam com volume alto. Então, a gente tem conversado muito com os colegas pneumologistas, e eles, em especial, têm ficado... eles não tinham a ideia de o quanto era importante também vírus sincicial respiratório na realidade deles. Alguns começaram a testar, e alguns compraram até testes de antígeno para fazer no consultório, né, agregaram ao valor da consulta a fazer um teste rápido, e tem visto, é o que eles disseram, antes a gente via nas crianças, né? Agora a gente está sabendo que está aumentando o número de casos de internação no hospital, porque está no hospital com paciente internado, aí no consultório começa a testar e acha também. Tem que pensar em algumas ações, né, Alessandra? Uhum. Algumas ações, assim, um pouco proativas, porque as pessoas não testam mesmo, não testam. Porque, por exemplo, a maior parte... Uma coisa é quando você está... quando você vai fazer um exame, uma coisa é consulta, outra coisa é exame, né? Na consulta, o cara pode procurar lá o plano de saúde dele, ou eventualmente procurar um médico que não seja do plano, mas dificilmente ele vai fazer exames fora do plano de saúde. Então, às vezes a gente não consegue fazer porque ele não consegue arcar com aquele custo, né? E o hospital não vai arcar, o plano de saúde não vai arcar. Então, às vezes, umas ações, como a GSK faz uma ação com teste de resistência, né? Da integrase para paciente HIV, às vezes com carga viral baixa, que a gente não consegue fazer em lugar nenhum, e a gente consegue, acaba fazendo, porque a gente tem uma ação da GSK para isso. Então, quem sabe vocês bolam uma ação aí. A gente já anda conversando. Para diagnóstico. Não, a gente já andou conversando e vendo como é que... Porque tem muitas variáveis, né? Então, o ideal seria ser PCR mesmo, né? E aí o paciente tem que chegar no momento adequado. A gente teve uma situação, uma senhorinha que é amiga nossa, que, né, a gente acompanhou todo o drama dela, que ela foi para testar e fizeram influenza e Covid. E aí eu perguntei, e vírus sincicial? Não fez. Aí ela vai para casa, era um quadro viral, típico, ela fez hemograma, fez tomografia, era viral, típico, mas ela saiu com uma levofloxacina. Aí ela fez evento adverso da levo, retorna para o hospital, aí coletaram Covid de novo, negativo, e não coletaram vírus sincicial. Aí eu pedi para a filha dela, pede para coletar esse vírus sincicial. Aí coletaram vírus sincicial. Aí a amostra inadequada. Ela já estava no 4º dia de doença. Aí não consegue isolar, né? Porque aí vai também deixando, e quando vê, então ele teria que entrar no teste inicial. O ideal seria PCR multiplex, que aí tu já tem influenza, Covid e PCR. Então, essa é uma área que pode trabalhar, porque os convênios
poucos pagam PCR multiplex, é difícil pra caramba. Quer dizer, assim, duas ações separadas, né? Eu falei de duas coisas aqui, né? Uma era no PNI, a outra é nos testes, porque é difícil pra caramba a gente conseguir fazer isso. Na rede pública, então, é mais difícil ainda, é impossível. É. Eu diria que Só até se que na rede de pública você nem tem com que testar, né? Nem É. tem com que testar. É. Eu e a Lê, a gente chegou a fazer uma publicação juntos, né, de uma aluna de pós-graduação da Lê, que fez teste para influenza e para vírus sincicial respiratório e ganhou alguns kits de PCR, comparou os resultados. E até quando você tem um kit não PCR, o PCR é tão melhor do que o outro. Sabe, quando a gente publicou esse trabalho e comparou, putz, a gente estava perdendo muito caso se a gente não levasse em conta os resultados do PCR, sabe? Então ainda tem isso, a gente já não tem o teste de forma geral. E quando tem, não tendo o melhor teste, você ainda tem uma perda. Agora, vale como ponto positivo você pensar assim, putz, quem é que fazia PCR há 5 anos atrás e hoje, pelo menos os hospitais particulares, uma boa parte deles, consegue fazer um painel viral, né? Então, pelo menos uma tendência de melhora aí a gente tem, né? Tá muito mais fácil, pelo menos, do que estava alguns anos atrás. Acho que temos que acabar, porque o jogo do Flamengo, o Flamengo já fez até um gol. Ixi, Eu estou aqui, ó, Você com está o olho na acompanhando? missa, estou no quadro. Estou, claro. O meu pai está assistindo o jogo aqui perto, eu também, eu tava, aliás, dá para ouvir alguma coisa? Na hora que tava, eu fui, ai meu Deus, tá saindo o som do jogo do Flamengo e tal. Dá, né? Ai, que desespero, desculpa, gente. mas foi rapidinho, bem tranquilo. Mas então tá, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu super agradeço o convite. Eu vou continuar curtindo os clubes de infecto que são maravilhosos. Bah, essa ação dessa sociedade é maravilhosa, realmente. Né? Uma oportunidade de educação continuada para todo mundo, né? Para os colegas, para os residentes nos serviços, divulgação de serviços. Parabéns pela ação. É. Faço parte da Gaúcha de Infecto e a gente sentia falta de ter algo assim. Vocês mantêm, parabéns por manter isso vivo, porque é muito importante. Muito obrigado, é um dos nossos eventos preferidos, né? Então, muito obrigado. E a Parabéns pela apresentação foi aula. maravilhosa. Parabéns, Parabéns Lê. pela aula, Foi Alessandra. muito bom. Foi muito boa. Né, Foi Carla? mesmo. Parabéns. Inclusive, eu Com certeza. fotografei 2 slides seus e mandei lá para minha turma, que só tem velho. Obrigada. Muito obrigada, gente. Beleza, gente, muito obrigado. Eu vou então encerrar aqui a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Beijos. Beijo.